Assista agora o Colina Cast. Colina Cast. Olá, hoje estamos com mais uma pessoa importante aqui do estado do Espírito Santo, né? Aqui no Colina Cast, e hoje com a doutora Renata de Paula Prado Almeida, advogado especialista em direito previdenciário. Seja bem-vinda, doutora, ao Colina Cast. Olá, tudo bem, professor Germano? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, tirando dúvida e falando um pouco sobre direito previdenciário para a população. E hoje o nosso tema é pensão por morte, um benefício fundamental para garantir a renda da família após o falecimento do segurado. Vamos entender quem tem direito, né? Como comprovar a união estável, como funciona para o trabalhador rural e esclarecer se o BPC, LOAS, né, lógico, dá direito ou não à pensão. Doutora, o que é pensão por morte? A pensão por morte é um benefício que é pago pelo INSS ao dependente do segurado. O que acontece? A maior dúvida hoje, professor, das pessoas é o seguinte: meu marido faleceu e o INSS falou que eu não tinha direito porque ele não contribuía. Só tem direito à pensão por morte se o instituidor da pensão ele for segurado do INSS e ele tem que estar contribuindo ou estar no período de graça, que é um período posterior ao término das contribuições. Então vamos lá, se ele trabalhava de carteira assinada, foi mandado embora há pouco tempo e ele está dentro do período de graça, essa pessoa também vai ter direito à pensão. Agora, se ele não contribuía, se ele não era segurado do INSS, a viúva ou o viúvo, porque é um benefício tanto para a esposa quanto para o marido e para os filhos, e aí tem outros dependentes, nesse caso, se ele não contribuía, não tem direito ao benefício. Agora, doutora, nós temos muitos casos, né? Quem vive em união estável tem os mesmos direitos do cônjuge? Sim, quem vive, o companheiro e a companheira, eles também têm direito ao benefício de pensão por morte. O que acontece? Quando você é casado, o simples fato de você juntar a certidão de casamento já te garante o direito ao benefício. Mas no caso da união estável, nos casos principalmente em que você não fez o registro em cartório, é preciso comprovar essa condição de união estável. E aí a lei ela traz um rol de documentos, mas esse rol de documentos ele é só exemplificativo, você pode juntar outros. Você prova que moravam na mesma casa, tinham conta conjunta, que você era dependente dele no clube. Todos esses documentos eles formam a prova. A questão toda é que a gente precisa ter pelo menos um documento relativo aos últimos 24 meses anteriores ao óbito. Por quê? Porque o INSS quer ter certeza de que a união ela perdurou até o término da vida. Certo. Agora, existem alguns documentos, né, importantes para comprovar essa união estável. Cite alguns, por favor. Então, você tem uma conta, seja de telefone, no mesmo endereço, uma conta sua e uma conta dele. A certidão de nascimento de filhos que surgiram ao longo da relação também é um documento hábil. Se você fez uma procuração para ele ou ele fez uma procuração para você, isso também pode ser utilizado. Certidão de... deixa eu pensar aqui outras situações que podem ser. Agora, a questão de clube, de dependente de imposto de renda, dependente de plano de saúde. Se ele trabalhava na empresa, indicou a esposa ou o marido companheiro, né? Porque nesse caso não é esposa, marido, companheiro e companheira como dependente. Todos esses documentos podem ser utilizados. Fotos do casal ao longo do tempo, tudo isso pode ser utilizado para comprovar a união estável. Agora nós temos também um detalhe dentro dessa matéria, dessa questão. O que pode acontecer se a pessoa não apresentar bons documentos? Por que bons documentos? Porque muitas vezes ela apresenta documentos muito antigos. E o INSS exige documentos próximos à data do óbito, com a data realizados próximos para comprovar o quê? Você pode ter tido a relação, estar em união estável lá no passado e não estar mais. E aí, nesse caso, a gente tem como fazer
outros meios de prova para corroborarem, para junto com esses documentos, comprovar a união estável. Nós estamos batendo papo com a doutora Renata Prado Almeida, advogada especialista em direito previdenciário. Fique atento, depois ela vai deixar o telefone, pode deixar o seu Instagram no ar no final da entrevista. Agora, por quanto tempo a pensão é paga? Então, a pensão ela é paga para filhos até os 21 anos de idade. Se ele for inválido, você vai receber aí o pagamento, ele é vitalício, desde que a invalidez permaneça, e a questão toda é em relação ao cônjuge ou companheiro, porque aqui inclui quem está em união estável. Ela pode ser, inicia-se com 4 meses, se a relação for recente, menos de 2 anos, e se a pessoa tiver mais de 45 anos de idade, ela vai receber vitalícia. Então, o que vai importar aqui é o tempo que ele tinha de contribuição para o INSS e a idade do dependente, no caso de cônjuge ou companheiro. Outro detalhe, doutora, é importante planejar e guardar os documentos? Principalmente no caso de união estável, porque você na hora, é impressionante, professor, como eu vejo as mulheres, elas tiveram 10, 15 anos de convivência e muitas vezes tinham esses documentos e jogaram esses documentos fora porque elas não tinham noção da importância desses documentos no futuro para a comprovação do seu direito. Então é muito importante guardar a documentação que te relaciona a ele, porque é ela que vai ser utilizada no momento do requerimento administrativo. Agora, saindo um pouquinho da união estável, vamos dar uma passada no interior. Me fala alguma coisa sobre o trabalhador rural, ele precisa contribuir para o INSS? Então, a contribuição do trabalhador rural, ela é implícita. Então, ela é fruto do que ele produz, né? O que a gente precisa provar no caso do trabalhador rural, as situações que nós temos de indeferimento do benefício não está relacionada à ligação do cônjuge ou do companheiro somente, né? Mas sim a comprovação da qualidade segurada. E como que a gente comprova, o trabalhador rural comprova a qualidade segurada? Juntando documentos que comprovem o exercício da atividade rural. Então, se você junta uma nota de produtor, um contrato de meação, um contrato de comodato de uma terra, e aí você pega, inclusive, documentos. Ele foi padrinho de batismo. Vai lá na igreja e pega o documento, a certidão. Lá, se ele falou que ele era trabalhador rural, esse documento serve como meio de prova. Alistamento na Justiça Eleitoral. Ele foi lá e, quando ele foi na Justiça Eleitoral, ele falou: eu sou trabalhador rural. Foi no posto de saúde, foi na escola do filho, que está lá, profissão do trabalhador rural. Todos esses documentos, eles são hábeis para comprovar a qualidade segurada, mas eles precisam ser anexados ao processo, se a qualidade segurada já não tiver sido reconhecida, para que ela tenha direito à pensão. Claro que, professor, tem um detalhe importante. Se ele já era aposentado, aí a gente não tem dúvida da qualidade segurada. A gente está falando dessas questões relativas à qualidade segurada quando ele não era aposentado. E também não tinha nenhum vínculo empregatício. Nenhum vínculo empregatício, exatamente, registrado lá no INSS. Agora, doutora, me fala sobre o BPC. Dá direito à pensão por morte? O camarada recebe o BPC, aí morre. A família tem direito a esse benefício? Então, o que acontece? O BPC não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. Só que qual que é o problema? As pessoas enxergam que após os 65 anos, família de baixa renda, ele vai aposentar. E comumente acham que é uma aposentadoria, mas isso não é uma aposentadoria. E por não ser uma aposentadoria, não dá direito à pensão por morte. O que precisa ser observado, professor, que isso é muito importante, é que nós já vimos casos em que a pessoa foi dar entrada no benefício de aposentadoria e foi concedido o BPC, mas ele tinha direito à aposentadoria. E se isso foi identificado, sim, ela tem direito à pensão. Mas por quê? Porque ele tinha direito à aposentadoria e foi concedido o benefício errado. Se ele recebia só o BPC, não. E me fala também sobre LOAS. Muita gente liga perguntando o que é LOAS. O LOAS, na verdade, é a Lei da Assistência Social, Lei Orgânica da Assistência Social. Por quê? O BPC, que é esse benefício de prestação continuada, ele está inserido nessa lei. Então, na verdade, o benefício é o BPC e a lei que consta o benefício é o LOAS. Então, as pessoas sempre falam BPC LOAS. É para
Pessoa que é deficiente ou os idosos, independente da idade, acima dos 65 anos, que eles não têm condições de prover o seu sustento ou tê-lo provido pela família. Então, eles acabam tendo direito a um benefício no valor equivalente a um salário mínimo que é pago pelo INSS, mas não é aposentadoria e não é benefício previdenciário, é benefício assistencial, porque ele não precisa ter contribuído. Ele nunca contribuiu, tem direito ao benefício. Agora, saindo um pouquinho das matérias de hoje, doutora, há uma pessoa que não tem emprego, não tem cadastro no INSS, de repente fique doente, ele tem algum direito? Não, e aí a gente sempre orienta. Por quê? Porque só tem direito a um benefício por incapacidade quem é segurado do INSS. E ele tem que ter a carência também durante 12 meses. Então, assim, se você não está trabalhando, contribua, se for mulher, contribua com o baixa renda, mas não deixe de contribuir para ter direito ao benefício. Olha, você ouviu aí a doutora, nós queríamos agradecer a doutora, pode falar seu nome, doutora? É Renata Prado Almeida. Renata Prado Almeida, advogada especialista em direito previdenciário, agora com as suas considerações finais, deixando aí seu Instagram, que é lei, pode deixar para os ouvintes fazer contato com a doutora, tirar suas dúvidas, principalmente aqueles que têm dificuldade com a aposentadoria, com algum benefício a nível de Brasil. Fala, doutora. Então, professor, o meu Instagram é renatapradoalmeida.adv. E o que a gente pode dizer sobre o benefício de pensão por morte é que sempre procure um especialista, explique toda a sua situação e não deixe o benefício para trás. E tome muito cuidado, não é procurar um advogado, é procurar um advogado especialista, porque existem detalhes de que só quem está na área vai poder te ajudar a garantir o seu benefício. Colina Cast fica por aqui. Obrigado, doutora. Colina Cast.